Em setembro de 1945, apenas algumas semanas depois que os últimos tiros da Segunda Guerra Mundial ecoaram até o silêncio, um jovem engenheiro soviético entrou em um birô de projetos em Leningrado e propôs discretamente construir o tanque mais poderoso que o mundo já tinha visto. Não uma versão maior de algo que já existia, não um refinamento de um projeto já comprovado, mas algo completamente novo. Uma máquina que faria qualquer outro tanque da Terra parecer uma peça de museu. O nome dele era Nikolai Fedorovich Shashmurin. Ele tinha 31 anos e era praticamente desconhecido fora do mundo fechado da engenharia militar soviética. E aquilo que ele estava prestes a construir consumiria 3 anos da sua vida, quebraria todos os recordes da história da blindagem soviética e depois receberia a ordem de ser destruído antes que um único tripulante pudesse levá-lo para o combate. Esta é a história do IS-7, a máquina que era perfeita demais para existir. Para entender como algo tão extraordinário pôde ser construído e depois praticamente apagado da história, é preciso entender o mundo que o criou. A União Soviética, em 1945, não estava celebrando. Ela estava sangrando. 27 milhões de cidadãos soviéticos tinham morrido em 4 anos de guerra contra a Alemanha nazista. Cidades inteiras tinham sido reduzidas a escombros pela artilharia. Gerações inteiras tinham desaparecido na frente oriental. E ainda assim, dessa devastação, o exército soviético saiu com algo que surpreendeu até mesmo os seus próprios comandantes. Ele tinha aprendido a construir tanques melhor do que qualquer outro país na Terra. A série IS, a série Iosif Stalin, tornou-se a espinha dorsal do avanço blindado soviético. O IS-2 aterrorizava as tripulações de tanques alemães com o seu enorme canhão de 122 milímetros. As marcas profundas que seus projéteis deixavam na blindagem alemã tornaram-se famosas na frente oriental. Mas as lições da guerra também mostraram os limites, até mesmo da melhor blindagem soviética. Os canhões alemães de 88 milímetros conseguiam perfurar cascos que deveriam ser praticamente impenetráveis. Novas armas antitanque estavam surgindo mais rápido do que os engenheiros conseguiam responder com novos projetos de blindagem. Panzerfaust, Panzerschreck, ogivas de carga oca. Essas armas estavam mudando as regras do jogo, enquanto o jogo ainda estava sendo jogado. Shashmurin percebeu o que estava chegando. A próxima guerra, se viesse a acontecer, seria travada contra inimigos com armas ainda mais letais. Um tanque capaz de sobreviver em 1945 talvez não sobrevivesse em 1955. Então, ele começou com uma pergunta que quase ninguém estava fazendo. Como seria o tanque perfeito se todos os compromissos fossem removidos? A pergunta parece simples, mas não é. Todos os burô de projetos na União Soviética, na Alemanha, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos estavam tentando construir tanques melhores. Mas todos eles trabalhavam dentro de uma lista de restrições. O tanque precisa caber em um trem. Ele precisa ser construído com as máquinas que já existem. Ele precisa ser barato o suficiente para ser produzido aos centenas. Shashmurin, pelo menos nesse projeto, recebeu algo raro. Ele recebeu permissão para fazer a pergunta primeiro e se preocupar com as limitações depois. Ao longo de toda a história dos tanques, cada veículo tinha sido construído em torno de compromissos. Você pode ter blindagem muito espessa, mas o peso fará o tanque se mover lentamente. Você pode instalar um canhão extremamente poderoso, mas ele ocupará espaço e aumentará a massa. Você pode fazer o tanque rápido, mas apenas se aceitar uma blindagem mais fina. Shashmurin decidiu rejeitar tudo isso. Ele iria construir um tanque mais rápido que tanques médios, melhor protegido do que qualquer tanque pesado já construído,
e armado com um canhão capaz de destruir qualquer coisa no campo de batalha. Sem compromissos, sem concessões, apenas engenharia. O projeto recebeu a designação Objeto 260. O mundo eventualmente passaria a conhecê-lo como IS-7. O primeiro desafio era o poder de fogo. Shashmurin voltou sua atenção para a artilharia naval e ali encontrou a resposta. Um canhão naval de 130 mm seria adaptado para uso em um tanque. Não era uma arma sutil. Canhões navais eram projetados para afundar navios a grandes distâncias, para perfurar chapas de aço espessas em distâncias nas quais o alvo mal podia ser visto. Quando Shashmurin e sua equipe adaptaram esse canhão para o IS-7, eles criaram uma arma capaz de disparar um projétil com massa de 33 kg a uma velocidade inicial de 900 metros por segundo. Para colocar isso em perspectiva, o canhão de tanque mais poderoso da Alemanha durante toda a Segunda Guerra Mundial foi o canhão de 128 mm instalado no caça-tanques Jagdtiger. Ele era considerado uma das armas anti-blindagem mais temidas da história. O canhão de Shashmurin era ainda mais poderoso. Na década de 40, não existia nenhum veículo na Terra que pudesse sobreviver a um impacto direto desse tipo de arma. Mas um canhão tão poderoso trazia seu próprio problema. As munições eram extremamente pesadas. Um carregador humano ficaria exausto depois de apenas alguns disparos, e a cadência de tiro cairia justamente no momento em que ela fosse mais necessária. Shashmurin resolveu esse problema com algo que o exército soviético nunca havia tentado antes: um sistema mecânico de carregamento. Ele projetou um carregador automático que alimentava o canhão principal de forma semi-automática, reduzindo o esforço físico da tripulação e mantendo uma cadência de tiro estável, mesmo durante combates prolongados. Isso não era apenas uma inovação. Em 1945, essa ideia estava décadas à frente do que a maioria dos exércitos sequer considerava. O armamento de metralhadoras também era impressionante. O IS-7 carregaria 8 metralhadoras de diferentes calibres, incluindo 2 metralhadoras pesadas de 14,5 mm, capazes de destruir veículos leves e até representar uma ameaça para aeronaves voando a baixa altitude. Em termos de poder de fogo total, o IS-7 não era apenas um tanque, era uma fortaleza móvel. Em seguida, veio a blindagem, e é aqui que Shashmurin fez algo que engenheiros ainda estudam hoje. A maioria dos tanques daquela época utilizava placas de blindagem planas ou apenas levemente curvas. Eles dependiam principalmente da espessura do aço para deter projéteis inimigos. Shashmurin entendia um princípio mais sofisticado. O ângulo de impacto é tão importante quanto a espessura da blindagem. Um projétil que atinge a blindagem em um ângulo acentuado precisa atravessar muito mais material do que a espessura real da placa sugere. Além disso, a chance de ricochete é muito maior. Por isso, a blindagem frontal do IS-7 foi construída usando placas de 150 mm inclinadas em ângulos entre 50 e 68 graus. Quando se calcula o valor equivalente dessa proteção, levando em conta apenas o ângulo, o casco frontal correspondia a cerca de 350 mm de aço vertical. Aquilo não era simplesmente blindagem, era uma parede. A máscara do canhão, o escudo de aço ao redor do tubo da arma, era a peça de blindagem mais espessa de todo o veículo. No ponto mais espesso, ela alcançava 350 mm de aço fundido. Durante os testes balísticos, engenheiros soviéticos dispararam contra o casco do IS-7 com um canhão antitanque alemão de 128 mm em distância de combate. Os projéteis ricochetearam. Em seguida, dispararam o próprio canhão de 130 mm do IS-7 contra o casco, praticamente a queima-roupa.
Os projéteis também ricochetearam. A blindagem conseguia derrotar o canhão antitanque mais poderoso que a Alemanha havia produzido. E também conseguia resistir à própria arma do tanque. Schachmurin havia criado um tanque que era literalmente imune à destruição pela frente. Mas nada disso teria importância se o tanque se movesse como um monstro lento. Esse era exatamente o problema que havia definido a série IS antes do IS-7. O IS-2 era uma arma assustadora, mas se movia como tal. Lento, pesado, lutando para atravessar terrenos macios e consumindo enormes quantidades de combustível para cada quilômetro percorrido. Um tanque pesado que não consegue manobrar torna-se apenas um alvo parado, esperando um ataque aéreo ou um bombardeio de artilharia. Schachmurin não tinha intenção de construir outro gigante lento. Ele recorreu à tecnologia da aviação. Engenheiros soviéticos adaptaram o motor TD-30, uma unidade de potência derivada da tecnologia aeronáutica, em vez de motores convencionais de tanques a diesel ou gasolina. Motores de aeronaves são projetados para produzir enorme potência em pacotes compactos, porque peso é morte no céu. No solo, essa mesma relação potência-peso produzia resultados que pareciam quase impossíveis. O IS-7, com 68 toneladas, o tanque mais pesado já projetado na União Soviética, podia atingir 60 km por hora. Isso era mais rápido do que muitos tanques médios daquela época, que pesavam menos da metade. Para comparação, o tanque americano M48 Patton, considerado um dos melhores tanques do mundo no início da década de 50, tinha velocidade máxima de cerca de 48 km por hora. O tanque alemão Tiger II, o mais temido tanque pesado da Segunda Guerra Mundial, mal alcançava 41 km por hora em uma boa estrada. O IS-7, carregando mais blindagem e um canhão maior do que qualquer um deles, podia ultrapassar ambos. Mais tarde, quando o motor foi atualizado para o M50T, o desempenho melhorou ainda mais. As esteiras do tanque representavam outra revolução. Schachmurin utilizou dobradiças de borracha e metal nos elos das esteiras, uma tecnologia que reduzia drasticamente as vibrações, aumentava a vida útil das esteiras e diminuía o ruído mecânico. Engenheiros soviéticos nunca tinham feito isso antes. O conceito foi inspirado nas melhores características de máquinas alemãs capturadas e depois aprimorado. Quando o IS-7 se movia em alta velocidade, a qualidade da condução dentro do casco era mais suave do que a de quase qualquer outro tanque daquela época. A tripulação não era sacudida violentamente. Eles podiam trabalhar, mirar e se comunicar em condições que teriam incapacitado outras máquinas. Na primavera de 1947, o primeiro protótipo estava pronto. Os testes que começaram logo depois foram diferentes de tudo que os engenheiros soviéticos de blindagem já tinham visto. O campo de provas nos arredores de Leningrado foi transformado por semanas em um verdadeiro teatro de destruição controlada. Os engenheiros dispararam contra o IS-7 com tudo o que tinham à disposição: canhões antitanque, projéteis altamente explosivos, munições perfurantes disparadas de diferentes distâncias e ângulos. O tanque permanecia no campo de testes, absorvendo golpes que teriam reduzido qualquer outro veículo a um casco em chamas. Projetil após projétil deformava-se contra as placas frontais inclinadas e caía no chão. A máscara do canhão resistia a impactos diretos. A única vulnerabilidade que os testadores conseguiram identificar estava na blindagem lateral e traseira, que era mais fina para economizar peso e que qualquer comandante competente jamais exporia ao fogo inimigo. Os testes de mobilidade foram igualmente impressionantes.
O US-7 atravessava terrenos que paravam veículos mais leves. Subia inclinações que outros tanques pesados simplesmente se recusavam a tentar. Em estradas pavimentadas, ele atingia sua velocidade de projeto com facilidade. A aceleração era surpreendente para uma máquina daquele tamanho. Oficiais que viajaram dentro do veículo durante os testes relataram que a sensação lembrava mais um tanque médio rápido do que um monstro de 68 toneladas. O próprio Chashmurin observava os testes com um nível de satisfação que raramente havia sentido em sua carreira. Ele tinha decidido construir algo impossível e tinha conseguido. O IS-7 não era apenas o melhor tanque da União Soviética. Era o melhor tanque da Terra, por uma margem considerável. Oficiais superiores que presenciaram os testes escreveram relatórios usando palavras que burocratas militares quase nunca utilizam. Palavras como extraordinário. Palavras como sem precedentes. Entre aqueles que viram a máquina em ação, surgiu a sensação de que estavam observando algo genuinamente novo. Uma categoria de arma que simplesmente não existia antes daquela tarde no campo de testes perto de Leningrado. E então começaram os problemas. Não problemas mecânicos, não falhas de projeto. Algo muito mais perigoso: a realidade. O primeiro problema apareceu na forma de um horário ferroviário. A União Soviética, em 1947, era uma nação de ferrovias. Distâncias imensas, poucas estradas e invernos brutais. Mover equipamento militar pelo país significava movê-lo de trem. As plataformas ferroviárias soviéticas eram projetadas para transportar no máximo 50 a 55 toneladas. O IS-7 pesava 68 toneladas. O tanque não apenas ultrapassava a capacidade das próprias plataformas, como também excedia o limite estrutural de muitos pontes ferroviárias soviéticas. Mover um único IS-7 da fábrica em Leningrado para uma zona de implantação no leste exigiria trens de transporte reforçados, que simplesmente não existiam, ou enormes obras de engenharia para reforçar pontes ao longo de toda a rota. Para um único tanque, isso seria um desafio interessante. Para uma frota inteira, seria uma catástrofe logística. Planejadores militares soviéticos começaram a fazer as contas. Se uma guerra começasse, os tanques precisariam se mover rapidamente. Precisariam atravessar rios e pontes em condições de combate, muitas vezes em estradas que nunca tinham sido projetadas para veículos com esse peso. Cada ponte cruzada por um IS-7 precisaria ser avaliada. Muitas exigiriam reforço estrutural. Em uma ofensiva blindada em movimento rápido, esses atrasos não apenas diminuiriam a velocidade do avanço, eles poderiam pará-lo completamente. Um avanço poderia se transformar em um enorme congestionamento militar enquanto o inimigo reorganizava suas defesas. Então surgiu o segundo problema, escondido silenciosamente dentro do sistema de combustível. Para acomodar o grande motor e os complexos sistemas internos, a equipe de Chashmurin utilizou bolsas flexíveis de combustível emborrachadas em algumas partes do casco. Essas bolsas eram mais leves do que tanques rígidos tradicionais e podiam ser moldadas para se encaixar ao redor dos componentes internos com mais eficiência. No laboratório, funcionavam perfeitamente. Mas no campo de testes, sob condições reais, no verão de 1947, uma delas falhou. Um protótipo do IS-7 pegou fogo durante os testes. O veículo foi destruído. A investigação revelou que os reservatórios de combustível emborrachados eram vulneráveis a danos e ao calor de maneiras que tanques rígidos não eram. Corrigir o sistema exigiria um redesenho significativo e ainda mais peso.
O tanque, que deveria ser imune ao fogo inimigo, havia sido destruído pelo próprio sistema de combustível. O terceiro problema era aquele que não podia ser resolvido por engenharia: custo. O IS-7 exigia um nível de fabricação de precisão que a maioria das fábricas soviéticas em 1947 simplesmente não possuía. Componentes especializados do motor, o sistema mecânico de carregamento automático, o complexo sistema de esteiras balanceadas, as placas de blindagem inclinadas que precisavam ser soldadas em ângulos exatos para manter sua geometria balística. Cada peça do IS-7 exigia mão de obra altamente qualificada, materiais de alta qualidade e tempo. O custo total para produzir um único IS-7 foi estimado em cerca de 3 a 4 vezes o custo de construir um tanque médio T-54. O T-54 já era um veículo formidável. Era rápido, mecanicamente confiável, fácil de transportar por trem e podia ser produzido em enormes quantidades. O IS-7 poderia ser produzido apenas em números muito pequenos, por um custo enorme, com sérias restrições logísticas e um risco de incêndio no próprio sistema de combustível. A doutrina militar soviética havia sido moldada pela experiência da Frente Oriental. A lição daquele conflito não era que veículos individuais precisavam ser perfeitos. A lição era que números esmagadores, combinados com capacidade suficiente, derrotavam o inimigo. 1000 tanques T-54 podiam ser produzidos, transportados, mantidos e implantados em todo o território soviético. Algumas dezenas de IS-7 mal conseguiriam sair de Leningrado sem uma operação logística gigantesca que seria visível para todos os serviços de inteligência do Ocidente. E ainda havia um quarto problema. Um problema que não vinha da engenharia. Ele vinha do futuro. Em 1947 e 1948, relatórios de inteligência que chegavam aos planejadores militares soviéticos começaram a descrever uma nova geração de armas antitanque que estava sendo desenvolvida no Ocidente. Entre elas estavam as chamadas ogivas de carga oca, também conhecidas como munições AK-ITT. Essas armas funcionavam de uma maneira completamente diferente dos projéteis perfurantes tradicionais. Um projétil perfurante comum atravessa a blindagem usando energia cinética, massa e velocidade. Ele literalmente rompe o aço por impacto. Uma munição AK-ITT opera de outra forma. Dentro da ogiva, forma-se um jato extremamente concentrado de metal superaquecido e plasma, que queima a blindagem em vez de quebrá-la. Isso significava que a quantidade de aço convencional colocada na blindagem de um tanque estava se tornando menos relevante. Um soldado com um lançador de foguetes disparado do ombro poderia potencialmente penetrar uma blindagem que um canhão naval inteiro não conseguiria sequer deformar. Ao mesmo tempo, também estavam sendo desenvolvidos mísseis antitanque guiados. A era do tanque pesado quase indestrutível estava chegando ao fim. O IS-7 representava o ponto mais alto de um conceito que já estava começando a se tornar obsoleto antes mesmo de entrar em serviço. Em 1948, veio a decisão final. A produção planejada de 50 tanques IS-7, que havia sido aprovada de forma preliminar, foi cancelada. Os protótipos existentes, 6 veículos ao todo, deveriam ser mantidos apenas para fins de pesquisa. Nenhum desenvolvimento adicional continuaria. O tanque mais poderoso da Terra seria discretamente retirado antes mesmo de ter visto combate. A decisão não foi tomada por engenheiros. Foi tomada por planejadores, especialistas em logística, economistas e estrategistas militares, sentados em escritórios muito longe do campo de testes onde o IS-7 havia demonstrado suas capacidades.
Do ponto de vista deles, a matemática era clara e implacável. O exército soviético precisava de quantidade tanto quanto qualidade. Precisava de veículos que pudessem ser produzidos em grande escala, transportados através de um continente inteiro, mantidos no campo por mecânicos com treinamento básico e substituídos rapidamente quando fossem perdidos em combate. O IS-7 não atendia a nenhum desses requisitos. Uma arma que exigia transporte especializado, infraestrutura especializada e fabricação especializada não era uma arma que pudesse ser usada da maneira que a doutrina soviética exigia. Shashmurin recebeu a notícia sem dramatização. Ele era um engenheiro, não um político. Ele compreendia o raciocínio. Talvez não concordasse com todos os aspectos da decisão, mas os cálculos não estavam errados. Uma arma que não pode ser usada não é uma arma, é um monumento. E o exército soviético não tinha interesse em monumentos. O destino dos 6 protótipos também é uma história interessante. 5 deles foram usados em diversos programas de pesquisa, testes balísticos, testes de mobilidade e estudos de engenharia. Seus componentes foram desmontados, analisados e, em alguns casos, incorporados em projetos futuros. As dobradiças de borracha e metal das esteiras desenvolvidas por Shashmurin para o IS-7 acabaram aparecendo em veículos blindados soviéticos posteriores. O conceito de carregamento semi-automático que ele havia introduzido também foi estudado e aperfeiçoado. Décadas depois, ideias semelhantes influenciariam os sistemas de carregamento automático usados em tanques soviéticos. O IS-7 nunca entrou em serviço, mas sua filosofia de engenharia nunca desapareceu completamente. Ela foi absorvida pela geração seguinte de veículos e pela geração seguinte depois dela. Dessa forma, o trabalho de Shashmurin continuou vivo de uma maneira que ele provavelmente nunca imaginou. Não como uma única máquina lendária que venceu uma batalha famosa ou carregou um comandante célebre, mas como um conjunto de ideias. Cada uma delas foi silenciosamente incorporada ao desenvolvimento da blindagem soviética. Engenheiros que estudaram a geometria balística do casco do IS-7 usaram esse conhecimento ao projetar as próximas gerações de cascos. Engenheiros que analisaram o carregador mecânico utilizaram esses aprendizados ao desenvolver sistemas que mais tarde apareceriam no T-64 e em tanques posteriores. Shashmurin havia construído uma máquina que foi cancelada, mas também havia construído uma biblioteca de ideias. E essa biblioteca nunca foi fechada. Um dos protótipos sobreviveu intacto. Ele foi preservado no Museu de Veículos Blindados de Kubinka, nos arredores de Moscou, e permanece lá até hoje. Se você se aproximar desse tanque no museu, a primeira coisa que chama atenção é o tamanho. Ele não parece um tanque da década de 40. Parece algo de uma época completamente diferente. O casco inclinado, o enorme canhão, o perfil baixo obtido através de uma engenharia interna extremamente eficiente. Ele parece moderno. Ele parece perigoso. Ele parece uma máquina que deveria ter dominado os campos de batalha da Guerra Fria. Mas ele nunca entrou em combate. Nem uma única vez. Existe um tipo particular de tragédia reservado para coisas que estão muito à frente do seu tempo. Não é a tragédia do fracasso. Fracassos são fáceis de entender e eventualmente são esquecidos. É a tragédia da perfeição que chegou antes de o mundo estar pronto para usá-la. Shashmurin não falhou. Ele teve sucesso completo. Cada especificação que ele estabeleceu para o IS-7 foi atingida ou superada. A blindagem superou as expectativas. A mobilidade foi surpreendente. O poder de fogo era incomparável.
Ele respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas. As perguntas que não foram feitas foram as que destruíram sua criação. O tanque cabe em um trem? Podemos pagar por 500 deles? Ele ainda será relevante em 10 anos? Essas não são perguntas que podem ser respondidas com cálculos de engenharia. São perguntas sobre a forma que o mundo terá no futuro, sobre a natureza do próximo conflito, sobre se a perfeição no campo de batalha tem algum valor quando essa perfeição não consegue chegar ao campo de batalha. E em 1948, o mundo deu sua resposta. Ele ainda não estava pronto para o IS-7. A Guerra Fria que veio depois foi travada, em parte, por tanques. Milhares de T-54 e T-55 entraram na Hungria em 1956. Entraram na Tchecoslováquia em 1968. Apareceram nos desertos do Oriente Médio nas guerras por procuração que marcaram a segunda metade do século XX. Eles eram adequados, eram transportáveis, podiam ser substituídos quando destruídos. Na linguagem da logística militar, eram gerenciáveis. O IS-7 não era nenhuma dessas coisas. Mas quando se estudam as batalhas de tanques da era da Guerra Fria, e quando se leem as avaliações técnicas escritas por analistas ocidentais que tentavam entender o que as forças blindadas soviéticas poderiam fazer, um tema aparece repetidamente. A preocupação nunca era com um único tanque soviético. A preocupação era com os números. O medo no planejamento militar ocidental era sempre o mesmo. O que acontece quando milhares deles avançam ao mesmo tempo? O IS-7 teria mudado completamente esse cálculo. Um campo de batalha com 50 IS-7 é um problema totalmente diferente de um campo de batalha com 50 T-54. Não é possível simplesmente esmagar um IS-7 com números de veículos mais leves, porque um IS-7 pode destruir esses veículos mais rapidamente do que eles conseguem responder. Mas esses 50 IS-7 nunca poderiam chegar à linha de frente no mesmo momento. As ferrovias não poderiam transportá-los. As pontes não suportariam seu peso. O IS-7 respondeu à pergunta errada com uma brilhante precisão. Ele foi construído para vencer a batalha, mas guerras não são decididas apenas por batalhas individuais. Elas são decididas pela logística, pelas taxas de produção, pela capacidade de substituir perdas, pela infraestrutura que conecta fábricas às linhas de frente através de 10.000 quilômetros de território soviético. O IS-7 poderia vencer qualquer combate em que participasse. Ele simplesmente não poderia chegar a combates suficientes rápido o bastante para fazer diferença. Shashmurin continuou trabalhando na indústria de defesa soviética por muitos anos após o cancelamento do projeto. Seu nome aparece em registros de desenvolvimento ligados a veículos blindados posteriores e outros projetos militares. Ele contribuiu para programas que se beneficiaram das duras lições ensinadas pelo IS-7. Mas ele nunca construiu algo exatamente como aquilo novamente. Talvez ninguém tenha pedido. Talvez ele próprio entendesse algo que engenheiros às vezes percebem em silêncio. O IS-7 foi um momento único. Um momento em que todas as limitações foram temporariamente removidas e a engenharia pura recebeu espaço para respirar. Momentos assim acontecem raramente. Às vezes, apenas uma vez na vida de um engenheiro. E Shashmurin usou o seu. O tanque que era pesado demais para as próprias ferrovias do seu país, caro demais para o próprio exército, avançado demais para as armas que deveria enfrentar, e ainda assim inquestionavelmente perfeito para a única tarefa que tinha sido projetado para cumprir. Shashmurin começou tentando responder uma única pergunta. Ele respondeu com tanta força e clareza que a própria resposta se tornou o problema. Esse é o tipo de realização de engenharia para o qual a história raramente encontra espaço. E é por isso que hoje, em um museu nos arredores de Moscou,
Atrás de cordas de proteção e painéis de vidro, existe um único tanque, sem cicatrizes de batalha, sem história de campanha, esperando por uma guerra que leu suas especificações e decidiu que ele era problema demais para usar. Se você visitar hoje o Museu de Kubinka e ficar diante do IS-7 sobrevivente, estará olhando para a única máquina desse tipo no mundo. Nunca haverá outra igual. Não porque a engenharia foi perdida, mas porque o mundo que teria precisado dela nunca realmente chegou. O que chegou foi outra coisa: mísseis guiados, blindagem reativa, materiais compostos, visão térmica, sistemas de proteção ativa. A física da guerra blindada continuou avançando sem o IS-7, assim como teria avançado com ele. Mas por um breve e extraordinário momento, em 1947, em um campo de testes perto de Leningrado, um engenheiro de 33 anos observou projéteis ricochetearem em uma blindagem que ele havia projetado. Observou uma máquina de 68 toneladas atravessar terreno destruído mais rápido do que veículos com metade do peso. E soube com absoluta certeza que havia construído algo que o mundo nunca tinha visto. A ordem para parar veio depois. O silêncio que se seguiu durou para sempre. Mas a máquina ainda existe. Ela permanece em um museu nos arredores de Moscou, no frio, no silêncio, esperando por uma guerra que nunca chamou o seu nome.